Que a luz suprema do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós, fale por nós, nos liberte de todos os males, passados, presentes e futuros. Corpo relaxado. Liguemos a Deus, aos mentores do espaço, aos seres de luz em quem você deposita fé. Vamos fazer o Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre o Daibadata do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e imutável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Que assim seja. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, de todos os seres divinos, estejam conosco, nos protegendo, nos intuindo, abrindo nosso chakra frontal, para que tenhamos um único estado de consciência entre este mundo e o além. Que os nossos lares sejam protegidos em todos os cômodos, nas paredes, no teto, nos alicerces, nos móveis, nos objetos, em toda a atmosfera. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Agora vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, deixá-lo tranquilo, sereno, ombros soltos. Observe o pescoço, a coluna ereta, o rosto, feche os olhos, liguemos-nos a Deus. Vamos falar agora sobre a Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharin Rotsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoísticos conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharinrotsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho pregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando-os de seus apegos, porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharinrotsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia e capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharinrotsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves, alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharinrotsu, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito e sem precedentes. Vou me deter, Sharinrotsu. Não devo continuar a pregar, porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências
Em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Que as forças dos seres iluminados de Buda, de Krishna, Jesus Cristo nos protejam, nos iluminem em todos os corpos, purificando nosso sangue, renovando nossas células, abrindo nosso coração para a fé profunda. Fica com Deus. Namastê. Que a luz suprema do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós, fale por nós, nos liberte de todos os males, passados, presentes e futuros. Corpo relaxado. Liguemos a Deus, aos mentores do espaço, aos seres de luz em quem você deposita fé. Vamos fazer o Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre o Daibadata do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e imutável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Que assim seja. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, de todos os seres divinos, estejam conosco, nos protegendo, nos intuindo, abrindo nosso chakra frontal, para que tenhamos um único estado de consciência entre este mundo e o além. Que os nossos lares sejam protegidos em todos os cômodos, nas paredes, no teto, nos alicerces, nos móveis, nos objetos, em toda a atmosfera. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Agora vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, deixá-lo tranquilo, sereno, ondos soltos. Observe o pescoço, a coluna ereta, o rosto, feche os olhos, liguemos-nos a Deus. Vamos falar agora sobre a Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharin Rotsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoísticos, conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Osha Rotsu diz que atingir a realização búdica tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho pregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando-os de seus apegos, porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Osha Rotsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia e capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Osha Rotsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves, alegram o coração dos seres viventes. Osha Rotsu, em suma, os Budas
assimilaram este ensinamento imensurável, infinito e sem precedentes. Vou me deter, Shariotsu. Não devo continuar a pregar, porque a realização alcançada pelos Budas é o ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências. Em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namo-myo Renge-kyo, Namo-myo Renge-kyo, Namo-myo Renge-kyo. Que as forças dos seres iluminados de Buda, de Krishna, Jesus Cristo nos proteja, nos ilumine em todos os corpos, purificando nosso sangue, renovando nossas células, abrindo nosso coração para a fé profunda. Fica com Deus. Namastê. Que a luz suprema do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós, fale por nós, nos liberte de todos os males, passados, presentes e futuros. Corpo relaxado. Liguemos a Deus, aos mentores do espaço, aos seres de luz em quem você deposita fé. Vamos fazer o Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibadata, do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e imutável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Que assim seja. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, de todos os seres divinos, estejam conosco, nos protegendo, nos intuindo, abrindo nosso chakra frontal, para que tenhamos um único estado de consciência entre este mundo e o além. Que os nossos lares sejam protegidos em todos os cômodos, nas paredes, no teto, nos alicerces, nos móveis, nos objetos, em toda a atmosfera. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Agora vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, deixá-lo tranquilo, sereno uns dos outros. Observe o pescoço, a coluna ereta, o rosto, feche os olhos, liguemos-nos a Deus. Vamos falar agora sobre a Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Shari Rotsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoísticos conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Shariotsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho pregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando-os de seus apegos, porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Shariotsu,
A sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia e capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharihatsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves, alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihatsu, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito e sem precedentes. Vou me deter, Sharihatsu. Não devo continuar a pregar, porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências. Em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namo-myo Renge-kyo, Namo-myo Renge-kyo, Namo-myo Renge-kyo. Que as forças dos seres iluminados de Buda, de Krishna, Jesus Cristo nos protejam, nos iluminem em todos os corpos, purificando nosso sangue, renovando nossas células, abrindo nosso coração para a fé profunda. Fica com Deus. Namastê. Que a luz suprema do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nós, fale por nós, nos liberte de todos os males, passados, presentes e futuros. Corpo relaxado. Liguemos a Deus, aos mentores do espaço, aos seres de luz em quem você deposita fé. Vamos fazer o Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibadata do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e imutável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Que assim seja. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, de todos os seres divinos, estejam conosco, nos protegendo, nos intuindo, abrindo nosso chakra frontal, para que tenhamos um único estado de consciência entre este mundo e o além. Que os nossos lares sejam protegidos em todos os cômodos, nas paredes, no teto, nos alicerces, nos móveis, nos objetos, em toda a atmosfera. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Agora vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, deixá-lo tranquilo, sereno, ombros soltos. Observe o pescoço, a coluna ereta, o rosto, feche os olhos, liguemos-nos a Deus. Vamos falar agora sobre a Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharihatsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoísticos conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento,
sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Osha e Hotsu, desde que atingir a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho pregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando-os de seus apegos, porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Osha e Hotsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia e capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Osha e Hotsu,